Gente, eu estou assim. Nós deixamos para o final a apresentação da Gleice para a gente fechar a disciplina com chave de ouro. A Gleice é uma pesquisadora maravilhosa, amiga, está sempre fazendo trabalhos conjuntos conosco. É muito difícil falar dela, porque é uma pessoa muito querida, então a parte toda profissional acaba misturando com a parte afetiva. Não há quem não goste da Gleice, é uma pessoa maravilhosa. É isso que a quadrienal vai começar, então. Além de a Gleice é arquiteta, a Gleice bem é humorada, psicóloga. Bem humorada, faz as piadas. Estou tentando. É pesquisadora do CNPq, professora da pós-graduação em arquitetura da UFRN e também em psicologia ambiental, porque ela trabalha no grupo do Zé Pinheiro. Então, eu vou passar a palavra logo para ela, mas eu recomendo os livros dela, recomendo os artigos dela, uma pessoa que é muito, além de ser muito doce, é muito competente e é muito querida para nós. Obrigada por sua presença durante o curso, Gleice. Está com a palavra. Obrigada, Cris, obrigada, Héctor. Foi muito bom participar do curso, já estou dizendo antecipadamente. Meus alunos que participaram gostaram bastante também. Nós estamos fazendo a mesma atividade, só que num grupinho pequeno de 3 ou 4, só para eles terminarem também como atividade como um todo. Mas, claro que eu entendo que a atividade aqui é do pessoal do PROARC, porque é como funciona, e nós estamos fazendo com o grupo da UFRN para finalizar também. Bem, eu fiquei muito em dúvida sobre o que a gente ia conversar hoje, mas resolvi fazer aqui uma bagunça de um monte de coisa e a gente conversa junto. Gleice, o teu som está um pouquinho abafado. Eu não sei o que é. Eu também não, ele estava tão bom, mas ele essa semana começou a ficar fazendo isso. Eu estou achando que é meu microfone que está pifando, entendeu? Está muito ruim, Cris. Não, dá para ouvir, mas está um pouco abafadinho. Tá bom. Eu estou aqui numa altura boa para mim, tá certo? Compartilhou aí com vocês? Sim. Okay. É ruim essa coisa do compartilhamento, porque a gente perde um bocado da visão da coisa. Mas, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo botar. Está compartilhando, sim. Ok. Então, tá, vamos lá. O que é isso que ele está fazendo? Tá bom, pronto, agora eu acho que deu certo. Bem, gente, me pediram para conversar sobre contribuições da psicologia ambiental às sondagens e arquitetura. Inicialmente, eu pensava que ia tentar fazer alguma coisa mais metodológica, mas depois eu achei que a gente conversou bastante sobre o método, bastante sobre a etnografia, e eu achei que não ia contribuir muito. Então, eu trouxe uma coisa mais conceitual e tentando evitar os conceitos que nós trabalhamos nesses últimos 2 meses, tentando puxar alguma coisa que eu acho que talvez ajude a algumas pessoas, alguns de vocês. Bem, então, a princípio, alguns autores dessa área, eles falam muito da área das relações pessoa-ambiente, que seria uma grande área que não é psicologia, não é sociologia, não é antropologia, não é arquitetura, mas é uma grande área que se preocupa com esse tipo de relação. Tá preocupado, teria vindo da Escola de Chicago, teria vindo dos movimentos ambientalistas da década de 70, teria vindo dos interesses das diversas áreas em função do que tem acontecido no último século inteiro, as relações entre pessoas e ambiente, e aí nós teríamos várias áreas interessadas nisso: arquitetura, medicina, artes, psicologia, antropologia, matemática, engenharia. Tem vários campos de conhecimento que estão interessados em como é que as pessoas se relacionam com o ambiente, claro que cada um sob o seu próprio ponto de vista, sob uma perspectiva muito específica. Mesmo que a gente fale em ambiente e saúde, a arquitetura fala de um jeito e medicina de um jeito totalmente diferente. E da saúde, medicina e enfermagem já falam diferentemente também. Okay? Então, nesse campo, a psicologia ambiental também Maia.
ela está interessada no estudo dos aspectos psicológicos do relacionamento. Então, que é para lavar. Tem gente com o microfone aberto. Por favor, fechem os seus microfones. Para ver se melhora para todo mundo, porque eu não sei qual é o problema com o meu. Aproveitar, Gleice, Gleice. Não você está está com com tela. você tá com a aba aparecendo. Com a aba lateral? É. Eu acho que é porque eu não deixei na apresentação completa para ver. Não, é só você fechar aí a aba, não? Nessa setinha. Eu não sei qual a aba que você está falando. Na setinha que tem na vertical, prof. Essa aqui? Não, Não. na esquerda. Esquerda, mais Desce para agora, baixo. desce um pouco, vai para o meio da tela. Como se fosse ali na arquitetura, pro lado direito, tem uma setinha para a direita. Não consigo ver setinha nenhuma. A outra do outro lado. Gleice, se tu apertar Esse. Ctrl L, Pronto. fica em tela cheia. Ótimo. Bem, não sei por que está vendo desse jeito, gente. Eu não estou vendo mais vocês, entendeu? Então, eu estou assim, totalmente no escuro. Eu e essa apresentação aqui. Bem, só Deus sabe por quê. Melhorou? Sim. Melhor. Deixa eu ver se eu passo aqui de novo. Ok. Então, tá. Aí surge a preocupação da psicologia ambiental com esse estudo dos aspectos psicológicos. Então, a gente às vezes fica preocupada, não, mas a arquitetura não vê desse jeito. Sim, mas a arquitetura também não está preocupada com esses aspectos psicológicos, não necessariamente. Então, parte do pressuposto que todos nós somos ambiente. Nós respiramos ambiente, comemos ambiente, bebemos ambiente, nos localizamos, nos movemos no ambiente. Ou pelo menos deveria ser desse jeito. Nós já vimos nosso amigo agora há pouco que está pensando em outra forma de ambiente totalmente virtual, com a não corporeidade, tá certo? Tá, se a gente chegar nesse extremo, a gente já está pensando de outro jeito. Mas, por enquanto, nós estamos e somos ambiente, não existimos sem ele. Mesmo quando nós estamos numa relação virtual como essa, que eu estou aqui totalmente cego, olhando só para meus slides, eu estou no ambiente aqui de casa. Posso estar até em ligação com vocês, a gente está tentando se comunicar e tentando estabelecer uma relação, mas cada um está na sua casa, existe um ambiente físico que também suporta essa relação. Bem, mas nós não só estamos no ambiente, como o ambiente está em nós. Desde a formação corporal, tá certo? Que nós temos uma boa parte do nosso corpo formado por água, até as coisas que nós nos alimentamos e ingerimos, ambiente que vai se transformar dentro de nós, e principalmente na questão dos settings mentais. Nós temos memórias ambientais, nós temos cognição e percepção desse ambiente que acontece internamente e que depois se materializa corporalmente, se corporifica. Ok? E aí o Whitterson e colaboradores diziam: muitas das ações das pessoas são reflexos do contexto em que elas se encontram. É impossível omitir a influência do ambiente sociofísico no nosso comportamento. Isso é o que a gente está dizendo aqui desde o primeiro dia, quando a gente fala em ambiências, e como as ambiências estão as ambiências nos ajudam a perceber. Nós não as percebemos, mas nós as percebemos de acordo com elas. A gente está dizendo a mesma coisa com outra linguagem, claro que com 50 anos de diferença, tá certo? O Whitterson diz isso em 1974, e é quase uma revolução ele dizer isso, porque ainda fazia-se uma psicologia nessa época, que era aquela psicologia individualista. As pessoas resolvem tudo, elas são a fonte das informações, elas são a fonte de tudo que acontece. E aí ele tinha coragem de dizer: olha, espera aí, as pessoas são importantes, elas têm essa subjetividade toda, mas elas não estão sozinhas, elas têm um ambiente que atua sobre elas e as modifica. Que agora o Thibault diz com a maior naturalidade: olha, as ambiências definem a função de coisa em nós. Nós percebemos de acordo com elas e não ao contrário. Então, é uma releitura da mesma ideia, tá certo? Eles ainda dizem que o ambiente é um sujeito que modifica continuamente a experiência humana. Ou seja, nós somos pessoas que estão continuamente nesse ambiente e que esse ambiente modifica a nossa experiência. Lembrando que nós somos pessoas com experiências particulares
e diversidade, tá certo? Então, a experiência, essas fotos não são à toa, mas uma experiência de uma criança é totalmente diferente da experiência de um adulto ou de um idoso. A experiência de um morador de rua, que está lá na situação que nós acabamos vendo uma fotografia muito mais complexa do que essa. As pessoas totalmente protegidas, ele está totalmente protegido na mesma rua, no mesmo local da rua, ele tem uma experiência diferenciada. Uma experiência de uma mulher negra da periferia é totalmente diferente de um homem ou de um adolescente, ou de qualquer coisa. Temos as milhares de experiências, inclusive as experiências de boteco, que são maravilhosas e que, às vezes, proporcionam muita agregação das pessoas e muita diversidade. Bem, diante disso, a psicologia ambiental traz 8 pressupostos que, até hoje, fundamentam muito do que é pesquisado na área. Esses pressupostos foram definidos naquele mesmo texto do Peterson e colaboradores, Peterson, Prochansky, Rivlin e Winkel, em 1974. Eles definiram 8 pressupostos e depois a Liane Rivlin, em 2003, acrescenta mais 3 pressupostos nisso, e esse quadro geral acaba alicerçando muito da pesquisa que é feita na área. Então, a primeira coisa que eles dizem é que o ambiente é vivenciado como um campo unitário. O ambiente aqui, na concepção da psicologia ambiental, é sempre sociofísico. Então, ele se assemelha muito ao conceito de ambiência, tá? Mas não é a ambiência, é o ambiente. O ambiente sociofísico é vivenciado como um campo unitário. Ou seja, ele te atinge como um conjunto. Você tem ao mesmo tempo percepção de acústica, de luminosidade, de ventilação, de relação com outras pessoas. Pessoas também são parte do ambiente, também outras pessoas são ambiente para você. Segundo, a pessoa tem propriedades ambientais, tanto quanto características psicológicas individuais. O que a gente está dizendo é que nós temos características psicológicas, a nossa subjetividade é importante e define muito de quem nós somos, de como nós nos comportamos e como existimos, tá certo? Mas nós temos também uma corporeidade física, tá certo? Que define propriedades ambientais para cada um de nós. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro usa cadeira de roda, o terceiro é uma criança bem pequenininha que está vendo o mundo ainda num outro ângulo. Bem, tem a pessoa que é obesa, tem a outra que não. Então, as pessoas têm propriedades ambientais, tem cor de pele, tem tipo de cabelo, tá certo? Que tudo isso vai moldando relações com esse ambiente. Bem, não há ambiente físico que não seja envolvido por um sistema social inseparavelmente relacionado a ele. O sistema físico, o ambiente físico e o sistema social estão em uma relação direta e contínua, tá certo? E não dá para separar os dois. Então, não se pode falar só o ambiente físico, a gente tem que colocar o que está sendo vivenciado socialmente ali. Quarto, a influência do ambiente físico no comportamento varia de acordo com a conduta em questão. Quando a conduta é muito complexa, quando a conduta é muito subjetiva, talvez o ambiente físico tenha menor influência. Quando é uma conduta mais simples, essa influência diminui. Bem, aumenta. Quanto mais complexa, menor a influência. 5, o ambiente opera abaixo do nível de consciência. Quase 90% das situações, nós não estamos conscientes do ambiente no qual nós estamos. Tá? E isso faz com que a gente não reconheça que uma porção de coisas que estão acontecendo ali, estão nos influenciando. O ambiente observado não é necessariamente um ambiente real, isso tem a ver com toda a questão do simbolismo, da subjetividade ligada ao ambiente. Cada um de nós vê o ambiente a partir de um ângulo diferente próprio, e isso pode mudar tudo que a gente está fazendo. Quando a gente fala em prestar atenção no modo como o pesquisador se coloca no ambiente, no local de estudo, e como ele se posiciona, como ele está naquele dia, a gente também está falando isso. A subjetividade dele está fazendo diferença no modo como ele percebe esse ambiente, como ele se insere ali. 7. O ambiente é organizado cognitivamente em um conjunto de imagens mentais, imagens não igual a fotografia, imagem igual a conjunto de informações. Então, pode envolver sons, pode envolver odores, tá certo? Pode envolver vínculos afetivos. Tudo isso é organizado cognitivamente no conjunto, que é o que informa sobre esse ambiente. E o ambiente tem valor simbólico, obviamente, de acordo com o que acontece ali, com o que você pensa que pode
como você pode se relacionar com aquilo, ele assume um valor diferente. Bem, em 2003, em 2020 e 2002, a Liane Rivlin, que era a única sobrevivente do grupo, ela foi convidada para rever esse texto. E ela pegou o mesmo texto, que é o texto da introdução do livro, a introdução do livro, uma introdução à psicologia ambiental. E ela revê esses 8 pressupostos e ela acrescenta mais 3, que eu acho que ela estava muito bem. Primeiro, a tecnologia assume um papel crescente na vida das pessoas. Ela diz que, na época que aqueles pressupostos foram feitos, existia tecnologia, mas não era tão avassaladora quanto é hoje. E ela diz que esse papel está modificando o modo como as pessoas se relacionam com o ambiente. Nós não estávamos numa fase de pandemia, nem de ambientes virtuais como o que a gente vive hoje. Se ela tivesse que receber isso hoje, provavelmente ela dizia: a tecnologia está assumindo um papel avassalador na vida das pessoas, ela tomou conta de quase tudo. Mas isso aí pode ajudar as argumentações dos meninos anteriormente. A outra questão a ética é essencial à pesquisa na área. A pesquisa na área está evoluindo muito rapidamente, a ética na pesquisa tem que ser considerada. E, finalmente, o ambiente tem propriedades holísticas, que talvez seja um jeito mais contemporâneo de dizer que o ambiente é vivenciado como um campo unitário, que era o primeiro pressuposto. Claro que é mais sofisticado o jeito de dizer, porque quando você fala em holismo, você está falando de um outro sistema de relação comum. Mas isso aqui é bom para a gente entender de onde a fala vem. Outra coisa importante, que é bem da psicologia ambiental, é esse esquema aqui, que foi feito pelo Gary Moore em 1984, tentando entender como é que poderiam ser feitas pesquisas nessa área. Então, ele diz que tudo que acontece se relacionaria a 3 grandes eixos: ambientes, pessoas e fenômenos. Ambientes, do cômodo até o país, o planeta, se a gente quiser. As pessoas variando de qualquer faixa etária, qualquer tipo de questão de gênero, questões de pessoas isoladas ou pessoas em grupos, tá certo? Características físicas, características psicológicas, tudo isso entraria no tipo de pessoa que está envolvida em cada situação. E, finalmente, a questão dos fenômenos, que, em termos de psicologia, seriam fenômenos ligados ao apego ao lugar, a apropriação do espaço, as atitudes e as crenças com relação ao ambiente, a questão do estresse, da identidade, da privacidade e outras questões. Ele começa esse esquema, ele diz, mas tem um 4º eixo que não está representado nessa coisa mais ortogonal, ambientes, pessoas e fenômenos, que é um 4º eixo que desloca esse conjunto, e esse 4º eixo é o tempo. Então, nós teríamos 3 eixos e um 4º eixo que faz com que ele se desloque, estabelecendo um tipo de movimento. O Gary Moore faz esse esquema, ele continua usando, até hoje, às vezes a gente ainda encontra esse esquemazinho muito básico nos textos dele, de orientandos, mas o interessante disso é que ele tenta sistematizar as pesquisas na área e ele tenta colocar num mesmo gráfico pessoas, fenômenos e ambientes, o que não, até nessa época da década de 80 estava meio confuso ainda. Ajuda também. Aquelas temporalidades ali foi uma coisa que nós já falamos aqui em alguma outra aula no intervalo, assim, na discussão. Nós estamos considerando 3 temporalidades: o tempo cronológico, o tempo edificado e o tempo psicológico. Tá? O tempo cronológico é esse tempo do passar dos anos, do passar das eras, um ano, outro ano, um século, outro século. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário. Tá? Depois nós temos o tempo edificado, que é uma ideia do Kevin Lynch, tá certo? É aquela época a qual o local pertence, ou seja, a época com relação à qual o local guarda uma memória, e que essa memória fica embutida nesse tempo, tá certo? Envolvendo a idade e a tipologia dos objetos envolvidos no estado de conservação. Uma vez que eu estava apresentando esse texto, a Cristiane falou: eu vou chamar isso de âncora temporal, porque eu acho que é legal. E eu fiquei usando a ideia da âncora temporal da Cristiane, de vez em quando eu volto com a âncora temporal, nem sei se a Cris ainda usou essa expressão, mas eu gosto da ideia da âncora temporal da memória, da âncora temporal do espaço edificado. Você chega no Catete, você tem uma âncora temporal ali. Você chega lá na Praia Vermelha,
uma âncora temporal gigante, só para falar de Rio de Janeiro. Mas quando você chega em Ouro Preto, existe lá uma ancoragem temporal que você fica... Às vezes você olha, parece que a Inconfidência Mineira vai subir lá dentro. Então, existem ambientes que têm essa âncora temporal muito mais forte, e esse tempo codificado fica muito mais claro. Todo mundo conhece o livro do Kevin Lynch, dos mapas mentais, mas o livro que eu acho mais legal dele é De Que Tempo é Esse Lugar? Que é um livro simples também, gostoso de ler, mais ou menos curto, mas que traz uma porção de ideias interessantes sobre essa discussão de memória e de âncora temporal, de tempo codificado. E depois nós teríamos o terceiro tipo de tempo, que seria o tempo psicológico. Na realidade, é o tempo que está introjetado por cada pessoa. Tem gente que funciona no passado, no presente e no futuro. E todos vocês devem ter em casa exemplos de pessoas que, às vezes, são jovens, mas estão, de alguma forma, fixadas no passado e só fazem as coisas em função do que já houve, do que já aconteceu. E tem outras pessoas que estão tão no futuro que não querem saber nem o que está acontecendo. Elas até perdem o que está acontecendo em casa, por exemplo, porque elas estão muito lá na frente, elas não querem voltar para entender o presente. Então, esse passado, presente e futuro é bem importante para pautar nossas ações ambientais, tá certo? Existem escalas, existem métodos para discutir esse tipo de tempo, mas eu acho que para a arquitetura é importante pensar onde é que está a cabeça dessas pessoas. Tem alguns estudos bem interessantes, por exemplo, motoristas de ônibus, isso não tem nada a ver com a arquitetura, mas motoristas de ônibus que estão fixados ligeiramente no futuro, que querem daqui a pouco ir para casa, e o filho está em casa esperando por eles, eles tendem a ser muito mais cuidadosos no trânsito do que motoristas que não estão fixados só na pressa de correr naquele exato momento. Então, é engraçado como essa diferença, essa temporalidade introjetada muda o jeito da gente lidar com o mundo. Bem, a base desses estudos todos vem do Kurt Lewin, da década de 50, começo da década de 60. Ele era um psicólogo, daquele psicólogo de laboratório, desse que a gente costuma ver em filme, que é bem estereotipado, que é aquele psicólogo que usa um jaleco branco e faz experiência com ratinho e coisas semelhantes. Mas ele começa a entender que aquele laboratório não serve mais para ele, não serve mais para a psicologia. Ele começa a dizer que o laboratório da psicologia tem que ser a cidade, tem que ser a área externa. E ele acaba cunhando essa frase, comportamento, essa expressão. Comportamento é função das relações entre as pessoas e o ambiente. Né? Revezar. Esse motezinho que ele começa a desenvolver, ele começa, inclusive, a criar valências para tipos de comportamento e tudo, é desenvolvido pelo Barker e pelo Wright na década seguinte, década de 50 e década de 60, com a ideia de behavior setting. Behavior setting seria uma relação, tá certo? Uma relação situacional entre ambiente e comportamento, em que o ambiente define muito, é responsável por grande parte da definição do que está acontecendo, que não deixa de ter uma correlação com a ideia de ambiência, tá? O behavior setting é um conjunto de pessoas e um conjunto de situações que acontecem em um determinado momento e que você é atraído para aquela situação, caso você se interesse por ela, e você é afastado dela, caso você não se interesse, não se adapte àquela situação. Eu acho que quem trabalha com ambiência deveria, em algum momento, estudar a ideia de behavior setting, não como uma referência importante, mas como um elemento de correlação. Bem, e aí vamos para alguns conceitos da psicologia ambiental que podem ter reflexo na arquitetura. Eu relacionei alguns dos que eu acho mais interessantes, e a gente vai falar mais desses primeiros, porque os últimos eu acho que já têm sido falados aqui. Então, modelo ecológico do desenvolvimento humano, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Bem, a gente chega lá. Comportamento socioespacial, apego ao lugar, o place attachment, enraizamento, que é uma derivação dele, estresse ambiental e ambiente restaurador. Claro que existem outras, a psicologia ambiental é cheia de conceitos de discussão. Percepção e cognição ambiental é fundamental para a psicologia ambiental, mas como nas outras aulas a gente vem falando muito de percepção e cognição, eu achei que não ia acrescentar muito.
Apropriação do espaço é outro conceito importante. Identidade de lugar é outro conceito fundamental. Docilidade ambiental, comportamento proambiental. E aí nós temos um leque bem grande de conceitos que vem sendo trabalhados nessa área nos últimos 60 anos, mas que não dá para a gente dissecar tudo isso, então não vou dissecar nenhum, eu vou só comentar esses 3 primeiros para ajudar vocês, caso alguém esteja interessado nisso, tem alguma referência para começar a procurar. Aqueles livrinhos que eu mostrei para vocês no primeiro dia de aula, de temas básicos de psicologia ambiental, trabalham algum desses conceitos. Eles não são decisivos para entender nenhum desses conceitos, mas eles podem dar pistas de textos que você deveria, que quem estiver interessado poderia ler para dar uma continuidade. Então, se alguém estiver interessado, pode procurar lá. Bem, aquele modelo teórico, que é a ecologia do desenvolvimento humano, esse senhorzinho simpático aí, era o Uri Bronfenbrenner, era um psiquiatra russo, radicado nos Estados Unidos desde a infância, e que ele foi criado dentro de hospitais psiquiátricos, que o pai dele também era psiquiatra, e ele começa a entender, a olhar para as pessoas que estão ali, não sob a referência da psicologia antiga que ele vivenciava e aprendeu na escola, mas tentando entender como elas se relacionavam com o ambiente. E aí ele faz uma teoria, que é a ecologia do desenvolvimento humano, dizendo que é o estudo científico da acomodação progressiva e mútua entre um ser humano ativo e em desenvolvimento e as propriedades mutantes dos ambientes em que ele vive. Conforme esse processo é afetado pelas relações entre esses ambientes e pelos contextos mais amplos em que eles estão inseridos. Então, ele inventa essa teoria que a maioria das teorias em psicologia que fala de desenvolvimento das pessoas não fala da questão ambiental. Fala assim, as pessoas estão numa casa, mas eles não discutem o contexto ambiental. E o Bronfenbrenner queria discutir justamente isso. Na teoria dele, ele inventa o que ele chama de ambiente ecológico de desenvolvimento, tá certo? Lembra que esse cara era russo? Então, ele pensa o seguinte, que os ambientes existem como aquelas bonequinhas russas, umas encaixadas dentro da outra, tá certo? Então, é bom a gente pensar na pessoa, porque a gente pensa o jeito que ela pensa, e aí fica muito mais fácil entender a ideia. Ele coloca a pessoa no centro, ele diz que a pessoa está envolvida em 4 grandes sistemas, tá certo? O primeiro sistema é o microsistema, é o sistema do ambiente mais próximo, é o sistema do ambiente casa, família, ou escola, equipe da escola, essas coisas assim. Então, mas não é, ele chama de microsistema, ambiente casa, microsistema, mas ele não está falando da casa, ele está falando da casa e de tudo que está dentro dela, inclusive as pessoas que a gente está chamando de famílias, mas que não precisa ser a família parental, não sei, monoparental, a família enquanto as pessoas que estão ali. Tá? Então, esse é o primeiro sistema, o sistema no que a pessoa se envolve diretamente, no qual ela convive cotidianamente. A casa é um microsistema, a escola é um microsistema, o trabalho é um microsistema e assim por diante. Bem, a partir daí, teria um outro sistema, que é o mesosistema, é quando se estabelece a relação entre 2 tipos de sistema, tá certo? Então, a minha casa e a minha escola, tá certo? E eu estabeleço a relação entre ambos, então ela compõe um sistema maior, que é o mesosistema. Por fora disso, tem um outro sistema aqui, que ele chama de exosistema. É um sistema no qual a pessoa não está inserida, mas que ele faz uma diferença gigante na vida dela. Bem, vamos pensar depois em termos de ambiência, tá? As ambiências em que você está e as ambiências que você não está, mas afetam sobre você. Então, por exemplo, o exosistema é, por exemplo, o trabalho do pai com relação ao filho. Ok, o filho pode nunca ir ao local de trabalho do pai, mas o que acontece lá vai fazer diferença na criança. Se o pai vier mal-humorado, a criança acaba recebendo o pai mal-humorado, porque no ambiente de trabalho aquele pai ficou chateado. Se o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, a vida econômica da família muda. Mesmo que a criança nunca tenha ido lá. Então, o sistema é aquele sistema que você não está inserido, mas que ele influencia sobre você. E, por fim, o macrosistema, que é o sistema mais amplo, que é a cidade, a cultura,
a inserção mais ampla de todo mundo. Segundo o Grothendieck, você não pode analisar nenhum desses sistemas sem analisar os outros. Se você está analisando a casa, você tem que se lembrar do que está acontecendo ao redor dela. Se você está analisando a cidade, você tem que pensar também o que acontece com as pessoas. Ou seja, se estabelece uma relação bastante complexa. Note que essa primeira aqui em cinza é a representação do Grothendieck bem inicial. Depois a representação começa a mudar, não necessariamente a pessoa precisa estar no centro total, mas ela está no centro do sistema, mesmo que esteja lateralmente. E olha o que acontece uma década depois. Uma década depois, ele mesmo começa a repensar isso tudo, e claro que aí vai ao encontro das coisas que o Gary Moore estava falando, mas ele coloca os sistemas aqui, na parte superior desse cilindro, e ele acrescenta um outro eixo, o cronossistema, que é o sistema temporal. O tempo que nós estamos o que está com tema casa é esse, que era de um jeito, e com a mudança temporal se modifica e chega num outro nível, tá certo? Ou tem um outro tipo de exigência, ou cresce com relação aos outros, aqui, o cronossistema, você muda a perspectiva de entender o conjunto. Porque ele não se modifica no tempo. Eu gosto muito dessa ideia e gosto muito desse sistema. No sistema do Grothendieck, você tem 4 elementos importantes: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. Tá? A pessoa, os indivíduos, suas características; o contexto, o ambiente sociofísico em que ela está; o processo, o modo de interação entre essas pessoas e esse ambiente acontece naquele momento, tá certo? Porque ele considera motores primários do desenvolvimento; e o tempo, que pode ser o tempo pessoal ou o tempo sequência histórica do que está acontecendo. Naquela mesma relação, eu coloquei porque eu achei que talvez alguns de vocês que estão trabalhando com infância ou que estejam trabalhando com idosos, acho que isso aí ajuda a pensar. Nosso outro conceito que tinha lá, eu não vou ficar falando tanto desse, tá certo? É o comportamento socioespacial humano. A psicologia ambiental reforça muito a discussão do comportamento socioespacial, pensando principalmente o uso do espaço como elemento da comunicação e da sociabilidade humana. Como é que a gente usa esse espaço fixo, não fixo, formal, informal, para nós nos comunicarmos e nos entendermos e transmitirmos mensagens uns para os outros, mensagens não verbais. Tá? Então, ninguém fala comportamento socioespacial, mas as pessoas se comportam e as outras entendem perfeitamente. Talvez isso seja uma parte da discussão dos meninos no ambiente virtual. Como é que fica nosso comportamento socioespacial? Se nós estivéssemos todos presentes, um estaria cansado, outro já estaria recostado para trás e tudo. Nós também estamos desse jeito hoje. Só que aí, na hora que a gente está muito cansado e tudo, a gente desliga a câmera. E aí a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. E a gente perde uma parte do comportamento socioespacial e perde uma parte do feedback dessas ações todas. Bem, tudo isso tem a origem na prosêmica do Edward Hall, que eu sei que vocês já andaram lendo, alguns de vocês andaram discutindo, então não vou repetir, e envolve as noções de espaço pessoal, do Sommer, de territorialidade. Não é território da geografia, é a territorialidade humana, é a coisa mais instintiva, mais animal. A noção de aglomeração, não a noção da mídia, de muita gente no lugar, mas a sensação de se sentir observado ou de se sentir invadido, e a noção de privacidade. Quem estiver interessado em comportamento socioespacial humano, eu acho que dá para fazer uma boa discussão de comportamento socioespacial em ambiências, tá certo? Como as ambiências condicionam esse comportamento. Você vai para uma ambiência de boteco, Cris, ou uma ambiência de um show, você já está disponível para as pessoas estarem perto, para você se juntar, para abraçar, conversar. Você vai viu só, já ligou o meu nome ao boteco, tá certo. Pois é, Cris, mas não tem jeito, tá certo? Mas é totalmente diferente se você for para uma sessão de meditação, ambiência de meditação, você já vai estar sozinha para pensar, talvez para estabelecer pouco relacionamento ou em alguns momentos específicos,
Você não está indo para a Cris, você sociedade. tem uma ambiência definida, hein, Cris? A ambiência da Cris, umas coisas da ambiência maravilhosas. Quando você vai lá para o ensaio da Mangueira, ou quando podia ir, não sei quando é que vai poder, você vai sabendo que aquela ambiência vai fazer você ter um tipo de comportamento socioespacial que você não teria num outro local qualquer. Numa festa de debutantes. Ainda existe. Não, sabe, naquela festa de formatura antiga? Assim, Eu não sei se existe, não. Acho que não existe mais, não sei. Não festa de debutantes, não. Agora, a festa de formatura ainda existe. Mas é outra ambiência, não é a ambiência da escola, da Mangueira, certo? Do estado da Mangueira. Ok? O outro grande conceito dentro disso é o apego ao lugar, que eu acho que esse conceito é um conceito que a gente pode vincular com muita coisa, principalmente com a discussão de memórias, tá certo? De identidade do lugar. Esse conceito, inicialmente, foi trazido começa com as discussões do Tuan, de topofilia, topofobia, do Wilson, daquele pessoal todo. Aí depois começa a se transformar na noção de apego ao lugar, tá certo? A questão do vínculo afetivo com o ambiente, e mais recentemente saiu da ideia do apego ao lugar e está passando para a nomenclatura de vínculo com o lugar, porque o apego, pelo menos em português, parece uma coisa muito positiva. O vínculo pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser indiferente. Então, o vínculo seria o Sóscar traz desse jeito, um modo de você desvincular a valência, tá certo? Bem, a princípio, a Maria Levica, que é polonesa, a Maria Vitória Giuliani, que é a italiana, discutem muito isso, elas estão bem à frente dessa discussão de apego ou vínculo ao lugar, tá certo? Ela discute que essa noção envolve diversas relações de dependência da pessoa com o espaço. Você pode ter um vínculo com uma dependência emocional, uma coisa familiar, uma grande situação vivida. Você pode ter um vínculo porque você é aceito e você se sente útil e aceito naquele local. Você pode ter uma vinculação econômica, é dali que você tira o seu sustento e você vai manter aquele vínculo mesmo que não goste, porque é o seu jeito de sobreviver. Você pode ter uma vinculação funcional. Então, existem essas vinculações, existem outros modos de relação de dependência, que todos eles estão ligados, estão, de certa forma, ligados à noção de apego ao lugar. É claro que esse vínculo pode ter valências diferentes, dependendo da situação vivenciada. O local onde você acabou seu casamento, alguém acabou o casamento, vai ter uma valência específica para aquela pessoa, tá certo? O local onde a pessoa foi pedida em casamento tem uma valência totalmente diferente. Mesmo que o casamento depois não tenha dado certo, aquele local do pedido de casamento gera um apego muito positivo, local que você quer voltar. Já aquele outro que o casamento se acabou, talvez você não goste tanto. Mas não só isso, tá certo? Situações de violência, situações de você se sentir inferiorizado, pode mudar o jeito que você vê o lugar, do mesmo jeito que locais que você foi valorizado, que você se sentiu bem, que você foi bem aceito, que você foi bem acolhido, pode gerar vinculações positivas, tá certo? O ápice dessa vinculação é o que os autores estão discutindo atualmente como enraizamento, que é uma noção desses últimos 10 anos, tá certo? E que tem muito a ver com a questão das pessoas realmente criarem raízes ali. Não só para populações tradicionais, onde é mais evidente essa relação, mas às vezes você cria raiz, você foi para um local. Eu conheço muita gente que veio ao Natal de férias e resolveu voltar e ficou aqui e não tem mais vontade de sair. De alguma forma ele se enraizou, ou porque gostou da cidade, ou porque achou um amor, ou porque conseguiu fugir de outro amor que não queria mais, e aí aqui está se sentindo acolhido e separado. Bem, as razões são muitas, mas esse enraizamento é a hora que você não é só uma relação de afeto. Gosto de Paris, vou lá uma vez a cada 10 anos, está ótimo, tem um certo apego. Mas é diferente de você não conseguir sair, você querer ficar enraizado ali, querer criar suas raízes e ali achar que ali é o seu chão. Bem, e tem outra coisa bem legal com relação ao apego ao lugar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, os mapas afetivos do lugar desenvolvidos pela Zulmira Bonfim, aqui de Fortaleza, com muito trabalho conjunto com o Henri Paul e com o Garcia Mira, que são da Espanha, e que trabalham essa discussão do vínculo afetivo
fazendo mapas afetivos do lugar. Porque a gente pensa muito nos mapas mentais, que são aqueles mapas ligados aos locais que as pessoas desenham, tipo Kevin Lynch e essas coisas parecidas. O mapa afetivo é da sua relação, não necessariamente é vinculada a um mapa completo, mas às vezes só dando destaque para os locais que você gosta, ou às vezes estabelecendo relações interessantes. Os mapas afetivos das Unidas são muito legais, ela tem várias publicações a respeito. Bem, a outra discussão que está muito na moda... Peraí, me explica aquela figura ali. Eu estava esperando você explicar aquela figura. Ali é só alguém que está indo embora. Se ela está indo embora, ligada afetivamente, ou está louca para ir embora nessa lama, só Deus sabe. Eu coloquei ali só para explicar. Essa figurinha é muito engraçada, né? Essa mulher com essa malinha quase pedindo uma carona. Deixei ali para a gente pensar se esse vínculo dela é um vínculo afetivo positivo ou negativo. Não sei, ela está indo embora. As figurinhas são só para criar casos. Bem, discussão do estresse, que é uma discussão que está muito contemporânea. São as duas últimas coisas que a gente está falando hoje, só para encher a cabeça de vocês com algumas outras ideias. A discussão do estresse, que é um fenômeno que caracteriza a nossa sociedade e é gerado basicamente pelo desequilíbrio entre as oportunidades do ambiente sociofísico, as metas do indivíduo e a capacidade desse indivíduo enfrentar a situação. Na pandemia, isso é uma questão que está muito em discussão. O que é que esse ambiente sociofísico oportuniza em casa ou fora dela? Para que tipo de população, tá certo? Para um tipo de população, ficar em casa é muito bom, talvez ajude em uma série de coisas. Para outra parte da população, ficar em casa pode ser, talvez, o elemento de maior insegurança. Inclusive, eu não estou falando só de população vulnerável, mas eu estou falando, inclusive, de mulher oprimida, tá certo? Então, para uma pessoa que está numa situação de opressão, ficar em casa com um marido agressor durante 1 ano e meio, sabe? A gente acaba rindo, porque é tão absurda a situação que é difícil. Então, quais são as oportunidades desse ambiente? Quais são as metas do indivíduo ao estar ali? E, principalmente, qual é a capacidade desse indivíduo de enfrentar a situação? Quanto menos ele tiver capacidade de controle e de enfrentamento da situação, mais ele vai estar estressado no final. Bem, o estresse aumenta quando as oportunidades socioambientais são inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade do indivíduo ou grupo. Então, se você não tem como enfrentar a situação, você não tem como mudar a situação, a tendência é ter muito estresse. Não é à toa que aqui, por exemplo, eu estou falando de Nordeste, porque é o que eu conheço, mas aí também deve ter, tem muita situação de mulheres de populações carentes de periferia e que elas surtam, e surtam sem motivo aparente. E tem muita gente discutindo que elas surtam com muito estresse. São elas que ficam em casa, às vezes, com 3, 4 crianças, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma condição de ter nada, tá certo? Às vezes sem nem comida na geladeira, e elas não têm recurso para resolver aquilo. Daqui a pouco elas surtam, porque elas não têm como lidar com aquela situação. É uma situação extremamente complexa. Não é uma coisa só de Nordeste, é uma coisa do país inteiro, do mundo inteiro, talvez, mas eu falo do Nordeste porque é uma situação bastante comum no hospital psiquiátrico, inclusive. E o pior, elas não conseguem se acalmar muito rapidamente no hospital psiquiátrico, porque, embora elas estejam tomando remédio e estejam tendo, por exemplo, uma alimentação tranquila, elas estão muito mais preocupadas com as 4 crianças que estão em casa. E agora que eu não estou lá nem para controlar essas crianças, como é que elas estão? Então, é uma situação extremamente difícil e que pode vir para todo tipo de coisa. Claro que nós, classe média, a gente pensa muito em estresse no trânsito, pensa em estresse do nosso envolvimento com os vizinhos. Aqui no meu prédio, por exemplo, todo mundo reformou o banheiro, um inferno, entendeu? Cansei de dar aula e assistir aula com barulho de gente quebrando coisa, já estava ficando estressada, mas é um estresse classe média, tá? O estresse de uma população mais vulnerável é muito mais amplo e tem outro tipo de envolvimento. Bem, os principais estressores são os desastres naturais ou provocados pelo ser humano, que são grandes estressores, os eventos da vida diária, casamento, divórcio, nascimento, morte, doença, tudo isso gera estresse, e as perturbações cotidianas. Essas são as mais difíceis de lidar com elas, porque são aquelas das interrelações interpessoais, das relações interpessoais, aquele chefe que toda a vida está pegando no seu pé, e daqui a pouco você está subindo pelas paredes,
as condições ambientais, tá certo? Aquela cadeira que depois de 1 hora e meia você está com dor nas costas e você sabe que vai ficar e não consegue trocar a cadeira. Aquele elemento do computador que você já está com um problema de articulação porque não está na posição correta, e assim por diante. São pequenas coisas, mas que vão afetando a tua performance e vão afetando o teu equilíbrio. Bem, gente, até casamento, que é considerada uma coisa super legal, que você está afim de fazer, tudo. Mas, assim, preparação de casamento, como é que é? Tem uma coisa a ser feita que acaba, de certa, em alguns momentos, acaba tirando até o prazer da situação que você está vivendo. Não é à toa que o Woody Allen faz filmes como Noiva Nervosa, Noivo Neurótico ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque é uma situação que realmente a gente acha engraçado, mas é o que a gente acaba vendo muito daquilo. Bem, os estressores ambientais não são percebidos claramente pelas pessoas envolvidas, exceto quando sua ação interfere em suas metas pessoais ou na saúde, efeitos fisiológicos, acentuada mudança de performance ou de comportamento. Senão, o estressor ambiental passa batido e você só sofre as consequências sem entender o que é que aconteceu. Pode ter diferentes modos de reação individual, em função do gênero, da idade, da fase do ciclo vital que está sendo vivenciado, da situação, e são definidos em comparação com outras situações. Em tal situação, você conseguiu resolver, por que não nessa? E aí pode gerar essas questões. Os principais estressores ambientais são o não atendimento às necessidades dos usuários, sobretudo a curto e a médio prazo, tá certo? Você não consegue resolver, não consegue que suas necessidades sejam atendidas, e a qualidade ou características da situação são percebidas como inadequadas, ou seja, diferente do que você precisava ou inferior. Tá? Exemplos: alta densidade, você está sempre em ambiente de alta densidade, mesmo que não seja nessa fase pandêmica, é considerado um estressor ambiental importante. A condição de conforto, nível de ruído, iluminação, temperatura que você vivencia no cotidiano, a sensação de insegurança física ou patrimonial, a falta de acessibilidade impedindo uma ação, não só para pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Quando você não consegue acessar algum tipo de serviço, você tende a ficar mais confuso. Problema com mobiliário e com equipamentos e a falta de locais de fuga ou restauro psíquico. Todas as pessoas vivem em situações de estresse continuamente. Mas se nós temos algum local que a gente possa chamar de ambiente de fuga ou ambiente restaurador, você tem a possibilidade de que aquilo te afete menos do que pessoas que não têm essa possibilidade da fuga. E aí, os ambientes restauradores, para a gente fechar essa conversa maluca. Esses ambientes restauradores, ou a gente pode pensar até em ambiências restauradoras, tá certo? Para usar a terminologia da disciplina, tá certo? Eles facilitam o enfrentamento dos problemas cotidianos. É aquele local que você pode dar um refresco e pensar, tá certo? Você parte do pressuposto que as pessoas tendem a ter uma fadiga mental depois de algum tempo de trabalho. Trabalho não necessariamente para ganhar dinheiro, qualquer tipo de atividade, tá certo? Essa fadiga é um cansaço causado pelas condições do meio. Geralmente, trabalho repetitivo, um esforço intenso para fazer alguma coisa, a preocupação, a ansiedade. Tá? Isso gera diminuição da atenção, irritabilidade e mau humor. E o ambiente restaurador vem para quê? Vem para suprir isso. São ambientes que oferecem características de escape, ou seja, de fuga, de você se sentir fora daquela situação por algum tempo. Você pode fugir do barulho, fugir da multidão, fugir da rotina, você sair daquela situação. De extensão, tá certo? Você sente que está num tempo e num espaço específico, mas tem uma sensação de estar em um outro mundo, tá certo? Por exemplo, um jardim zoológico. Você vai para o jardim zoológico, parece que você passou um dia no outro canto, totalmente diferente. Foi uma coisa legal, tá certo? Mas para algumas pessoas, uma situação de shopping pode ser suficiente. Fascinação, ou seja, capacidade de chamar a sua atenção a ponto de você esquecer dos problemas por algum tempo. Tá certo? Nessa pandemia, tem muita gente fazendo jardinagem. E eu entendo que é como um elemento de escape e de fascinação. Você fica ali pensando naquela plantinha, cortando, podando, ajeitando, adubando, e aí você pensa um pouquinho menos nos seus problemas
daqui a pouco você está melhorando, tá? Ver pôr do sol, mas assim, coisas simples como ver um álbum de fotografia pode trazer isso para vocês, para qualquer pessoa. E a compatibilidade entre o ambiente e a ação a ser desenvolvida. Tem que ser um ambiente que propicie que você faça aquele tipo de ação. Isso, as pessoas tendem a dizer que ambientes restauradores exigiriam necessariamente você ir para o Pantanal passar uma semana, adoraria, tá certo? Ou você ter uma super vista do lado de fora do seu apartamento, ou qualquer coisa assim. Não, mas às vezes você simplesmente ter um sofá legal que você pode se deitar e não vai ter ninguém pulando em cima de você, crianças dando trabalho, essas coisas. Ou você tem uma janela que você pode olhar para fora. Não é uma super paisagem, mas é uma paisagem que te relaxa, tá certo? Você não tá complicando, não está tendo uma situação difícil. Ou você tem um vaso de plantas e, em hospitais, por exemplo, às vezes uma paisagem numa parede, um quadro, uma fotografia com uma paisagem, faz com que a pessoa entre naquele setting mental e saia daquela coisa da agulha, da injeção, do cuidado hospitalar, e pode funcionar como um ambiente restaurador. Então, o ambiente dele exigiria um tipo de envolvimento que varia de acordo de indivíduo para indivíduo. Uma escalada pode ser muito boa como ambiente restaurador para uma pessoa, e para outra pode ser um terror. Você tem medo de altura, você vai para a escalada, você vai sair muito mais estressado do que chegou, certo? Cuidado com plantas funciona. Atualmente está muito em moda apreciar pássaros, tem clubes de apreciação de pássaros, inclusive no Brasil. Você vai para uma floresta da Tijuca e fica lá procurando um passarinho tal, faz um safari fotográfico do passarinho, primeiro ovo, depois tenta fotografar, e aí você passou 2, 3 horas pensando em outra coisa, você voltar para casa vai estar muito melhor. Bem, não precisa ser ambientes grandes, pode ser pequenos, pode ser extensos, pode estar situados em vários locais, tá certo? A segurança é um fator que contribui, se você se sentir seguro naquela ambiência, funciona. Pode ser obtida por experiência direta ou indireta, tá certo? Então, às vezes, você não pode ir para o local que você quer ir, mas você consegue um filme, tá certo? E a partir daquele filme você se sente bem por causa disso. Não é à toa que as pessoas estão assistindo tanto programa de reality show, de ir para a praia, essas coisas. As pessoas estão se identificando com aqueles locais e, pelo menos por 40 minutos, estão na praia procurando uma casa ou pegando uma onda, certo? Existe os trabalhos mostram que as pessoas preferem cenas naturais ao invés de cenas urbanas para relaxarem e para restaurarem, se restaurarem psicologicamente. E a outra coisa bem interessante que está muito forte agora com a pandemia é a questão dos ambientes culturais como elementos de restauração. Então, assim, nós passamos tanto tempo sem ir ao cinema, sem ir ao teatro, que existe toda uma ansiedade para participar desse tipo de atividade, e ele funciona como um ambiente restaurador para aquelas pessoas que curtem cultura. Tá? Um show, que saudade de um show. Museus também, né? Eu via Museus, exatamente. um link onde você pode entrar no Museu do Cairo e é maravilhoso. Fiquei horas vendo esse Museu do Cairo na internet. Muito tour nesse tipo de coisa. Museu, tour em museu, tour em ambientes naturais, tipo parque tal, parque tal, parque tal. Você vai, a pessoa vai com a câmera e você se sente quase andando na floresta com aquela pessoa, olhando para a árvore. Isso também ajuda. Então, não é necessariamente você estar lá, mas é uma coisa que você se identifica. A grande pergunta é como é que fica tudo isso no momento que nós hoje estamos vivendo, tá certo? Eu não tenho resposta para isso, isso é uma pergunta para todos nós, tá certo? Mas, de qualquer jeito, a grande questão aí é o ambiente passa, na contemporaneidade, na questão pandemia, o ambiente passa a ser entendido como um elemento ativo na relação saúde-doença, tanto física quanto mental. Abrange bem-estar, segurança, manutenção do senso de realidade, reconhecimento de si e do outro e melhoria dessa qualidade de vida como um todo. E pode ser traduzido em condições de conforto da arquitetura, redução de vetores para doenças, tá certo? Melhoria da habitabilidade dos edifícios, redução do estresse, acesso à natureza e sustentabilidade. Não tenho como sair daqui, uma questão para a gente fechar. A pessoa está inserida nas ambiências, nas muitas ambiências.
como usar esses conhecimentos, esse tipo de conhecimento de apego ao lugar, de ambiente restaurador, de condições de estresse e outros que a gente andou conversando, como usar esse conhecimento da psicologia ambiental para compreender melhor as relações que se estabelecem nessas ambiências e como, a partir daí, poder fazer novos trabalhos. Eu acho que o desafio é esse, é pegar um conhecimento que foi produzido por uma outra área, como a psicologia ambiental, e aí trazer para a arquitetura e pensar como a gente pode transformar esse conhecimento em alguma coisa que leve para frente, mude a nossa própria área. Lembrando, o ambiente não está só fora, o ambiente está dentro de nós. Gente, mais ou menos isso que eu queria dizer para a gente terminar essa conversa. Deixa eu ver se eu tiro esse compartilhamento e a minha vida volta ao normal. Voltou. Gosto de ver vocês. Nossa, adorei o tema, muito legal. Cada vez que a gente chama a Gleice, ela traz um tema completamente diferente, Do que sempre você maravilhoso. pediu, aí você diz, porra, o que é que eu faço com isso aí? É muito legal. Eu acho que deve ter muita gente querendo falar alguma coisa, está aberto para discussão. Eu também quero agradecer muito, Gleice. Eu acho que, inclusive, você deu uma arrematada agora, porque a visão da psicologia ambiental é uma visão precursora. Então, nós temos que lembrar que também ela está se revisitando, né? Quando Rivlin vai lá em 2003 e coloca alguns atributos que estão relacionados à nossa vida digital, a realidade digital, também é uma forma da gente entender que esse também é um ambiente. Olha aí, ó, Thiago Rangel. Esse também é um ambiente. Nós dicas para ele. Exatamente. Não, eu vi. Muito. Ela falou uma coisa muito legal. Tá tudo certo esse seu trabalho. Não, você falou uma Eu coisa achei muito legal. interessante também essa questão de manutenção do senso de realidade, é isso que você colocou? Manutenção de realidade. É aquela Quer pessoa. dizer, é a história que você não sai da tua realidade por conta do ambiente que te envolve, é isso? Olha, uma pessoa hospitalizada por muito tempo, um idoso, alguma coisa, algumas coisas que os médicos fazem quando vão lá e perguntam para ele assim: você sabe que dia é hoje? Você sabe que ano a gente está? Você sabe o que você faz? Porque isso é a manutenção, é o senso de realidade. A pessoa saber minimamente quem a pessoa é e onde ela está. E tem ambiente que é completamente negativo para isso. O shopping center, por exemplo, não favorece em nada o senso de realidade. Você entra lá às 10 horas da manhã, esquece da vida, das 7 horas da noite você não sabe quanto tempo passou. E é proposital, né? Mas isso é projetado. Mas a arquitetura comercial ela faz propositalmente você esquecer a noção de tempo. A ideia do shopping é que você perca o senso de realidade do tempo que você está lá. Certo? Você perca, inclusive, o senso de temporalidade. O que aconteceu por causa desse tipo de estudo? Por exemplo, o TI, que era uma coisa totalmente fechada, depois que começaram a aumentar esses estudos, eles começaram agora, o TI tem janelas, tá certo? Não janelas para troca de ventilação, essas coisas, porque as pessoas ali não podem, mas janelas para manutenção do senso de realidade. Ou seja, você saber que é de manhã, de tarde, de noite, que choveu hoje, está fazendo sol. Isso ajuda as pessoas a se organizarem mentalmente. Você imagina você está dentro de uma caixa preta com a luz ali em cima 24 horas por dia, sem você saber se é de manhã ou de tarde, sem você saber se está chovendo ou não. Tá? Tem um filme lindo, deixa eu ver de quem é. Bem, não sei. Mas tem um filme lindo que tem duas pessoas nos leitos da enfermaria e que uma tem janela e a outra não tem. E a que não tem janela fica muito chateada porque a outra que está perto da janela sempre diz: hoje o dia está bonito, hoje tem gente lá fora, as flores nasceram, as flores não nasceram. E depois, no fim, quando o cara que está perto da janela ele morre, o outro pede para ir para perto da janela e ele descobre que não dá para ver nada da janela. O senso de realidade que ele passava para ele era o que era importante, entendeu? Aquela pessoa criava um senso, ajudava ele, que estava no outro leito, a pensar que tinha mudado o dia, que tinha mudado não sei o quê, que hoje tinha gente brigando, hoje não estava brincando, tinha um casal namorando. Ele contava tudo isso vendo na janela que ele não tinha nada, não tinha visão nenhuma. Mas tem alguns filmes que têm umas sacadas dessas que eu não sei de onde eles tiram. E eu dou spoiler em todos os filmes. É o papel do imaginário, né? Nesse caso, né? É o papel do imaginário, exatamente. Ele transforma, ele faz o senso de realidade a partir do imaginário.
Muito legal isso, mesmo. Isso altera a qualidade de vida do indivíduo também, não é? Com certeza. Ambiente sofre. Você sabe que, sei lá, por volta de quase 10 anos, durante os dias da semana, sábado, domingo sim, mas durante mais de 10 anos, eu não soube o que era dia dentro da minha casa. Porque eu saía, era de noite, e chegava, era de noite. Isso mais de 10 anos. Então era muito estranho quando chegava no final de semana e eu via o sol dentro de casa. Assim, eu estava em casa e vi o dia acontecer. Isso era muito esquisito. Tem uma imagem que o pessoal faz de meme na internet, que é a pessoa chegando em casa, dormindo e tendo que levantar logo em seguida. Que Então, é basicamente eu fui isso. essa pessoa por uns 10 anos. Então. Eu sou essa pessoa às vezes também. Mas é estranho, você não tem essa relação com o dia enquanto você está dentro da sua casa. É muito esquisito. A pandemia faz você ficar um pouco em casa. Você toma contato com essa coisa, entendeu? Do cotidiano na sua própria residência, que muita gente tinha perdido total. Tem muita coisa a ser pensada nisso aí. Bem, nós já Licença. estamos no processo. Ai, desculpa, Não. Se alguém quer colocar aqui a lista, vamos lá. Só uma questão. Escrevam no chat a lista da ordem de perguntas. E eu não sei se é para a gente continuar gravando, Ethel. Não pergunta aqui não, é conversa. Eu tenho muito assunto para a gente conversar. Boa, licença. Eu achei muito interessante, né? Muito legal. Assim como a Gleice, eu também tenho outra formação, eu sou terapeuta ocupacional. E essa visão que ela trouxe de hospital assim, é muito, muito pertinente, sabe? A gente perguntar, sabe que dia é hoje, e tentar trazer essa realidade. Mas nem era isso que eu ia comentar. É uma pesquisa que a gente fez recentemente, que ela trouxe agora no final, né? Com essa questão da pandemia, a gente procura alguma fuga, né? E geralmente sendo natural. E aqui em Belém, a gente tem muitos espaços, né? De mata mesmo, de parques, enfim. E a gente foi fazer uma pesquisa no Parque do Tinga, que é um parque novo. Ele é um parque totalmente aberto, então as pessoas têm procurado muito agora que tem tido essa certa flexibilização. E aí teve uma fala que eu achei muito interessante de uma pessoa que a gente entrevistou e que eu acho que é muito pertinente a isso que a professora Gleice veio trazendo. Um dos rapazes virou e disse assim... eu gosto muito daqui. É uma fuga da selva de pedras que a gente vive para um ar puro que a gente vem buscar, porque aqui o ar é diferente. Então, o quanto essa ambiência, né? E aí eu fiquei pensando agora o quanto foi uma pena a gente não ter visto essa palestra antes para também abordar essa questão de psicologia ambiental, porque a gente ficou ali preso, não preso, né? Mas a gente falou muito sobre sua ambiência e lugar. E talvez se a gente tivesse também abordado um pouquinho dessa importância em psicologia ambiental, ia ser muito interessante. Então, obrigada, né, por essa palestra e eu remeto muito, assim. O próximo evento, né? Não, a gente depois faz outro, focando mais outro lado. Tem muitos ângulos essa questão da ambiência é muito forte, entendeu? Tem muitos jeitos de você pensá-la e de se inserir na discussão. Ô, Gleice, eu não sei se eu devo falar, mas, enfim, agora eu já comecei. Você sabe que eu estou fazendo cerâmica, né? Eu comprei um torno e estou fazendo cerâmica nas minhas horas livres, que não existem mais. Mesmo, seja o que Deus quiser. Eu botei na varanda da sala, fico olhando a praia, tomando caipirinha e fazendo cerâmica. Até o momento em que a caipirinha começa a ficar, a cerâmica começa a ficar torta. Não, estou brincando. Mas na hora que você estava falando aquela questão dos círculos concêntricos, né, que mostram as diversas esferas, e depois mostrou o tempo como uma nova variante, né, do novo eixo, eu imaginei, realmente o que acontece na hora que eu estou subindo um cilíndrico de cerâmica, e é incrível como às vezes a parte mais central acaba se tornando enorme e a parte
a borda externa vai ficando fina em comparação com a parte cerâmica que estava mais embaixo. Quer dizer, já comecei a viajar e levei para esse lado. Às vezes o seu círculo familiar ele tem uma importância pequena que com o tempo passando ele vai ampliando. E as outras esferas também vão se modificando, tudo em função desse levantar do tempo que vai levando e vai relativizando tudo. E viajei, gente, mas tem tudo a ver. Os ciclos de vida da família fazem a maior diferença nessa história toda. Se você pensar temporalmente, para pensar só um casal, assim, muito estereotipado, você tem as duas pessoas que se encontraram, de repente resolveram viver juntas, daqui a pouco aparece uma criança, daqui a pouco aparece duas, as crianças crescem, são os ciclos de vida, a família vai modificando. Daqui a pouco acontece como os seus e os meus estão saindo de casa, tá certo? E aí, será que aquele casal é o mesmo ou tem um outro casal, tá certo, que surgiu com o tempo? Como é que fica essa relação? E aí, aquela criança, aquele filho que foi criado, de vez em quando chega com mais uma ou duas crianças, que já são os netos. Gente, os ciclos de vida fazem diferença. E o teu, você está chamando de torno, mas o cilindro temporal, por isso que cada camada é diferente. Porque você mudou, porque as outras pessoas mudaram, porque surgiu gente, porque outra pessoa foi embora, tá certo? Esse tempo todo os pais morreram, tá certo? Então, a crise é muito poética nas observações dela. Tem gente inscrita, né? Tem Pamela, Carolina. A arte é muito restauradora. Se a pessoa tem esse espírito artístico, faz diferença gigante. Entendeu? Você entra naquele set mental, sai dali depois de 4, 5 horas, pode estar até fisicamente cansada, mas mentalmente você está muito bem. Diga aí, meninas. Oi, pode falar? Pode. A Carolina não pediu para falar antes? Já falou, né? Acho que a Carolina já falou. Tá, não, eu vi que ela falou, mas eu pensei que ela quisesse falar mais coisa, porque eu só vi o nome agora. Vai, Pamela. Não, em relação a que quando a Gleice falou da questão do afeto ao lugar, né? Que você tem aquela ambiência de afeto ao lugar, e quando isso é o contrário, você não tem afeto ao lugar, você entra com o conceito de trauma, né? Com o conceito de trauma daquele lugar, né? Que é por exemplo, uma pessoa, na época da ditadura, a pessoa passou por aquele lugar e ela foi capturada ali, ou então ela teve que correr ali no meio de uma manifestação. Ela passou por momentos ali difíceis que hoje, depois de anos, ela não consegue acessar aquele lugar mais, porque aquilo resgata uma memória nela que ela não consegue, né? Inclusive tem uma pesquisadora, a Gisele, acho que é Belgman que fala, que ela criou um site que é o Ditamapa, que ela está fazendo uma relação com mapa, né, de ruas, cidades, Medicilândia, que, sabe, com nomes de ditadores, que ela está fazendo essa relação do mapa com esses nomes de ditadores, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, Ponte da Costa Silva, sabe? Que, inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei um senhor que ele falou para mim que ele não anda no Largo do Machado porque ele, às vezes, encontra o cara que torturou ele. Então, ele prefere não passar por ali. Ele fala, ali eu não passo porque eu não quero. Ali, ou seja, ele mora no bairro, ali no Largo do Machado, e ele não tem esse direito de passar pelo bairro porque ele não quer encontrar aquele cidadão ali que o torturou na ditadura. E quem não devia estar passando por ali era o cara, não ele, né? E aí, como é que fica essa relação da falta de afeto? Deixa eu só fazer um pequeno parêntese antes da Gleice responder, porque a gente tem o trabalho
da Paulo Glione, onde ela coloca que trauma não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Então, eu li você colocou como se fosse o afeto fosse uma coisa positiva e o trauma fosse uma coisa negativa. Um não é o oposto do outro. O trauma é quando você interrompe a continuidade de algum cotidiano, né, de alguma vivência, e aí você teve que ressignificar aquele momento, né, que é chamado de traumatizante. Mas não é um trauma, não é uma coisa negativa. Trauma, porque não é a Gleice falou de necessariamente uma coisa vínculo, ruim. né, Gleice? É por isso que tiraram, agora estão chamando de vínculo afetivo, tá certo? Porque tira essa coisa da relação positiva, vínculo como se fosse uma coisa mais indiferente, e ele pode ser positivo ou negativo. O que se vê é a tendência de quando o vínculo é positivo, você procurar aquele lugar, você voltar àquele lugar, você tentar estar nele, e quando esse vínculo é negativo, você tenta se afastar, tá certo? Quer seja traumático ou não, independente do termo, você tenderia a se afastar daquele lugar e a não querer criar um outro tipo de vínculo com ele. O lugar uma situação em que a pessoa foi abusada, ela vai tender a não querer voltar ali. Essa questão do torturador passar no Largo do Machado, gente, isso é um absurdo. Já devia ter denunciado esse cara há muito tempo, mas independente disso, claro que a pessoa lá vai se afastar, tá certo? E é por causa de uma vinculação afetiva negativa. Por isso que a gente fala tanto, que era o que o Kurt Lewin dizia na década de 50, tá certo? E por que ele dizia isso na década de 50? Porque ele estava falando da questão da guerra, tá? Ele começa a discutir isso a partir das vivências de guerra, tá certo? E aí ele fala da possibilidade das pessoas terem vínculos não prazerosos. Eu acho que a expressão dele é não prazerosa. Então, uma pessoa que passou um tempo num campo de concentração, ela pode até voltar ali por causa de um protesto, mas não porque ela quer se vincular afetivamente, positivamente com aquilo, porque ela quer protestar, ela quer voltar, e aí vai depender muito do tipo de enfrentamento, tá certo? Se você está numa posição de ter um enfrentamento positivo, você volta, dói, mas você acha que está fazendo a diferença, você volta doendo e você acha que... Agora, se você não sente que você vai fazer a diferença naquela situação, você não vai querer voltar. Mas tem uma discussão muito boa, tá certo? Mas, assim, vínculo afetivo não é necessariamente positivo, tá? Pode ser negativo também e pode ser indiferente também. Você quer se manter indiferente com relação àquele local por qualquer razão que seja. Tá bom, obrigada, Gleice. Tudo bem, meninos. O afeto pode ser entendido tanto como positivo quanto negativo. É o que a gente chama de valência do sentimento, tá? Pode ter uma valência positiva ou negativa. Muito bem, gente. Mais alguém inscrito? Aí todo mundo ficou na conversa. Eu tenho uma pergunta, só Sim, jogando um fale, pouco de lenha Daniel. na fogueira. Você falou de mapeamento afetivo. Você tem alguns exemplos aí que você consiga mostrar ou não? Nesse exato momento, não. Mas, assim, tem exemplos bem interessantes de mapeamento afetivo. Que existe todo um modo de ser feito, pelo menos no modo que a Zumira faz, que os alunos andaram fazendo, tentaram aprender com ela também, tá certo? Aí você vai para os locais, você conversa com as pessoas, depois você faz uma análise de discurso muito parecida com o que a Paula fez do arquivo mnemônico do lugar, tá certo? Tentando tirar as valências daquilo, e você pede para as pessoas transformarem aquelas ideias em imagens e você faz uma relação. Mas não necessariamente no mapa, mas não necessariamente no mapa rígido. Cartográfico, né? É diferente do cartográfico. A Sueli Ronick tem um trabalho de cartografia sentimental também, que é bem interessante nessa área. É na mesma linha, tá certo? A Lucrécia também fazia uma espécie de uma cartografia, não era uma cartografia, mas é um ensaio fotográfico que trazia essa coisa do sentimento e principalmente da significação. A significação e a ressignificação dependendo da situação. Nesse exato momento, não, aqui não, mas tem dissertações, teses de aluno. Ok, obrigado. Uma pergunta.
Quando a professora trouxe de ecologia do desenvolvimento humano, tem a ver com a teoria da ecologia de Gibson? É outra teoria, tá certo? O Gibson é uma teoria perceptiva, tá certo? Que traz as affordances, que eu adoro, uma temática maravilhosa, entendeu? As affordances lidas pela psicologia é um pouco diferente das affordances lidas pela pessoal de marketing, que trabalha muito com affordances. Mas é uma teoria ecológica da percepção ambiental. O Bronfenbrenner é uma teoria ecológica do desenvolvimento humano. Ele, inclusive, ele tem umas coisas muito legais na teoria dele. Ele demonstra que as pessoas tendem, com o passar do tempo, tá certo? A dominarem e a lidarem com espaços maiores e, inclusive, a terem envolvimento político e social em espaços maiores. Se a gente pensar numa criança pequena, ela está na casa dela, só que daqui a pouco ela está na escola, aí ela pode se transformar num líder dentro da escola e começar a envolver. E depois, daqui a pouco, você pode estar na política, não numa política partidária, mas em qualquer tipo de política de ação, de gestão. Ela pode estar influenciando em espaços cada vez maiores e situações cada vez. Ele trabalha mais com essa ideia do indivíduo, tá? É diferente do Gibson, que trabalha com a ideia perceptiva. É outra ecologia. Ok. É a mesma ecologia, mas outra vertente. Ok. A teoria do Gibson é linda. Eu acho que chegamos a um momento derradeiro, né? Que a gente está tentando evitar chegar a esse momento. Meninas, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostei muito não só de ter conversado com vocês hoje, mas eu gostei muito de ter participado da disciplina, Cris. Foi muito legal ver as conversas, adorei assistir as palestras. Assim, foi muito, muito bom. Vocês trouxeram pessoas muito especiais, adorei ver a classe. Está convidada para o ano que vem de novo, hein? Ok, está combinado. Adorei ver a Alice. O Jesus, foi maravilhosa a palestra do Jesus, entendeu? Claro, o Tibor também. Todas as palestras foram muito interessantes. Mas, assim, tem umas que a gente se liga afetivamente às pessoas e aí acaba curtindo muito. Foi muito bom ter participado. Não consegui participar de tudo, mas eu agradeço a oportunidade. Beijo. Olha, eu agradeço também a você e a todos. Tem um pessoal que não vai voltar na próxima semana, porque o curso de extensão está terminando hoje. Então, deixa eu aproveitar e puxar para hoje o agradecimento profundo por essa animação, por esse interesse de todos vocês. Vamos embora tirar uma foto do grupo? Todo mundo pode aparecer? Isso. Foi um trabalho muito bom. Entendeu? De vez em quando a menina fala do Pará, outra fala não sei o que de Curitiba. Isso é o que foi mais maravilhoso, né? Os sotaques foram incríveis dessa vez. A gente nunca teve toda essa diversidade que teve agora. Realmente, estendo as palavras da Cris para todo mundo aqui, foi um prazer. Esse é o vídeo que está a nossa despedida. Eu vou colocar aqui, então, em Gallery View, para todos nós nos vermos. E que vocês tenham muito sucesso nas suas pesquisas e que isso possa ser um germe, né? É um germe, ainda vai crescer muito. Muito obrigada, Gleice. Foi ótimo. Fechou com chave de ouro. Muito bom. Adorei ver vocês, meninos.